Gente, seguinte, recentemente eu recebi uma pergunta que eu quis trazer aqui para os nossos vídeos do YouTube, no seguinte sentido. Por que era uma pessoa que estava à procura de um imóvel para comprar, um imóvel de valor relevante, e a pessoa estava insegura e falou, bom, por que eu preciso de um advogado para me assessorar na compra de um imóvel? Essa foi a pergunta, e a resposta que eu dei para ele direta, né, costumo ser bem direto, é não, você não precisa de um advogado para concluir a compra de um imóvel. Simplesmente a pessoa faz uma pesquisa, vai ser assessorada por um corretor, né? Também, se quiser, né? A gente sabe como funciona. Mas uma vez encontrando o imóvel, né, do seu desejo aí, aquele que se alinha à sua expectativa, à sua procura, a pessoa pode seguir com a compra e dar o aceite, fazer a escritura diretamente no cartório de notas, fazer o pagamento. Não precisa necessariamente de um advogado para assessorar uma compra de imóvel, tá? Então a resposta é não. Agora veja, né, se a pergunta viesse em que sentido? É prudente ter um advogado para comprar um imóvel que eu estou insegura com relação ao negócio, com relação à segurança do negócio em si, da documentação, da procedência do imóvel, do histórico dos vendedores. Se eu não olhar corretamente a documentação, se eu cometer algum equívoco aqui, eu posso me prejudicar? Então, neste contexto, é prudente ter um advogado? E aí a minha resposta é com certeza, tá? Inclusive é muito recomendado, porque tem aquele jargão antigo, né, gente? Quem compra mal ou quem paga mal, paga duas vezes, né? Não tem nada pior do que a pessoa negociar um imóvel, que é um ativo de valor relevante, né, e muito importante no contexto familiar e de momento de vida, enfim, etc. da pessoa, e depois ter uma baita de uma dor de cabeça ao perceber que comprou mal, ou que pagou mal, ou que na verdade comprou um imóvel endividado. Então veja, se você está negociando um imóvel, tá, pelo lado do comprador, e não sabe exatamente, está inseguro se deve fechar aquele negócio, seja porque você identificou que o histórico dos vendedores ele não é tão claro assim, né? Por exemplo, os vendedores já tiveram empresa, os vendedores, as certidões negativas, né, que são aí de praxe aí no decorrer da negociação, não estão saindo, saíram parcialmente, tem um relatório aí nas certidões de distribuição que aparecem em processos, precisa entender aqueles processos. Então, nesse sentido, um advogado, tá, imobiliário ou tributário, ou do contencioso, ele certamente vai te assessorar para que você faça essa compra de forma segura ou para que você não faça, tá? Porque muitas vezes, tá, a assessoria ela termina nisso, viu, gente? Olha, veja, o meu parecer é não compre, porque você vai comprar algo que pode depois ser pleiteado por um credor, né? E estando numa situação de fraude a credores ou fraude à execução, né, quando o vendedor ele já tem processos contra a sua pessoa ou já tem dívida bancária, enfim, precisa entender, mas nessas hipóteses, muitas vezes a recomendação é não compre. Então veja, se você está comprando um imóvel, está inseguro, não entende exatamente o que o corretor está te dizendo, não sabe ler a matrícula, puxou as certidões, mas não sabe entender se... Porque também tem um ponto que ele acaba sendo intermediário, que às vezes, o vendedor não tem todas as certidões como negativas, mas ainda assim o negócio é viável, né? Porque a gente consegue analisar as certidões do processo, a gente consegue dizer, olha, aqui existe um caminho que você pode seguir porque é seguro, porque é razoável. Então precisa analisar, tá? Se você estiver passando por uma situação como essa, tô adquirindo imóvel, queria entender, pode contar com a minha assessoria, eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo, eu entendo o seu caso, a gente faz uma reunião aí online, presencial, enfim, tô falando aqui de São Paulo, mas isso é tranquilo, e para poder te dar o melhor direcionamento, tá bom, pessoal? Sou o Alexandre, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Não deixe de se inscrever para que você acesse aí todos os nossos conteúdos que tem ajudado bastante gente. Até mais!